Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2023 a revista que tem como tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 13. Lembrando aos irmãos que as 12 lições anteriores estão aqui no nosso canal em uma playlist chamada Pregando o Evangelho. Você que tem nos acompanhado até este momento aqui, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Você também que tem a oportunidade, o tema da revista, durante todas essas aulas, nós falamos sobre evangelização, sobre levar a palavra de Jesus Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Então, se você tem essa oportunidade, divulgue nas suas redes sociais, porque o intuito deste canal aqui é somente o de levar a palavra do Senhor, E já puxando um ganchinho aqui, o propósito, que é a nossa palavra-chave da nossa lição de hoje, deste canal, é só de falar do amor de Jesus Cristo. Então, irmãos, esta lição de número 13 é para a data do dia 24 de dezembro de 2023, véspera, onde nós comemoramos simbolicamente, sem ferir a religiosidade de ninguém, a data, a véspera do Natal, uma festa, uma data festiva ao qual nós temos que, não somente nesta data, mas em todas as outras datas, estarmos nos confraternizando, principalmente com a nossa família, com os nossos amigos. Então, desde já, eu desejo de coração, eu e minha família, que você passe boas festas aí e que Deus esteja presente com a sua paz em tudo, no seu trabalho, na sua família, que possamos desfrutar, desta paz e deste amor, que Ele mesmo diz na sua palavra, que a paz esteja convosco, amém? Então nós temos como tema para a lição de hoje o propósito de missões. Nós temos como texto áureo 1 Coríntios capítulo 9, no verso número 16, nós estaremos estudando este versículo no decorrer da aula, mas por enquanto só citando ele. Diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Aqui nós vamos estudar, como eu disse, este versículo, duas situações que Paulo nos ensinam aqui, que o autor da revista ele trouxe para nosso aprendizado. Temos como verdade prática, pregar o Evangelho a toda a criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Vamos trazer também um texto conhecido dos irmãos, Mateus capítulo 24, no verso de número 14, para estarmos explanando a verdade prática. Temos como leitura bíblica em classe, Apocalipse capítulo de número 5, verso de número 9 ao 14, que diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número dele milhões, de milhares de milhares, e que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que neles há de dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. O verso 14 diz assim: e os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostravam-se, melhor dizendo, e adoraram ao que vive para todo o sempre. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Nós temos dois objetivos para a nossa lição de hoje. O primeiro, apontar o alvo da obra missionária, e o segundo, conscientizar de que cada cristão é responsável por esta missão.
a nossa motivação para a aula de hoje vem em termos de uma pergunta. E essa pergunta é: o que estamos fazendo para contribuir com a evangelização de nossa rua, de nosso bairro, de nossa cidade, estado, nação ou mundo? Né? O que estamos fazendo? O que você está fazendo para levar este amor de Jesus Cristo que já te envolveu? O que eu estou fazendo para pregar, para levar o evangelho a toda criatura, como nós vamos ver aqui, né? Logo na nossa parte introdutória, uma menção bíblica muito conhecida aqui dos irmãos. Então, esta revista, irmãos, ela já nos atribui, né, a trazermos aqui o tema da nossa lição do primeiro trimestre de 2024, e será, né, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então nós estamos terminando uma lição que fala sobre evangelização, sobre a obra missionária, e no primeiro trimestre de 2024 estaremos estudando, né, o corpo de Cristo. E aqui, encaixando na introdução da nossa lição de hoje, o propósito da igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. E esta palavra propósito, segundo o dicionário da língua portuguesa, dentre outros significados, anotei alguns aqui aos irmãos. Intenção de fazer algo, projeto, finalidade, desígnio, objetivo. Então, qual é o objetivo nosso como igreja de Cristo? Proclamar o evangelho, pregar o evangelho a cada criatura, como podemos já ler lá em Marcos, um texto muito conhecido, né? Nós estamos tratando deste texto praticamente em toda a lição, né? Em toda a revista, melhor dizendo, que nós estamos estudando neste trimestre. Diz assim, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E nós vamos ver que este versículo, né, esta ordenança do nosso Senhor está atrelada à volta dele. Nós vamos explicar este conceito. Então aqui, este assunto é o que estudaremos nesta semana. Ou seja, que assunto? Pregar o evangelho a toda a criatura. O primeiro tópico, ele tem como tema o alvo da obra missionária. Este tópico, ele tem aqui os seus dois subtópicos. O primeiro diz o fundamento da realidade salvífica. Vamos entender aqui que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela trata do quê? Do propósito de redimir a humanidade. Redimir a humanidade, no sentido aqui, redimir é o quê? Trazer libertação, trazer salvação a toda a humanidade. Podemos ainda estar lendo aqui, Apocalipse capítulo 5, no verso de número 9, para estarmos embasando esse contexto. Apocalipse capítulo 5, verso de número 9, ou a partir do verso de número 9, diz assim a palavra do Senhor: e cantavam um cântico dizendo. E este texto, irmãos, nós também fizemos menção dele na nossa leitura bíblica em classe. Diz assim, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Então aqui, isso podemos entender que é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Então, neste sentido, anunciar esta realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão como igreja aqui do Senhor Jesus. Também gosto de um texto, irmãos, lá em Salmo, já trouxe ele algumas vezes aqui aos irmãos, mas Deus me tocou o coração em trazer novamente. Salmo de número 3, no verso de número 8. Olha o que a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo aqui, neste contexto. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Então nós vimos aqui neste primeiro subtópico o fundamento da realidade salvífica, que é o quê? Que é a morte, né, de Jesus Cristo na cruz do Calvário, garantindo assim, né, a nossa salvação, a nossa vida eterna. Segundo subtópico diz um propósito global. Em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, vamos lá dar uma lidinha, tem uma palavra aqui que nos chama a atenção, que é a palavra toda. Vamos lá ler Mateus capítulo de número 28, do verso 18 ao verso de número 20. A palavra do Senhor diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então esta palavra aqui toda traz a conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse capítulo 5, que nós acabamos de ler, com a morte de Jesus Cristo, né? Nós fomos resgatados, ele nos redimiu para que possamos, né, ter vida eterna com ele. Então, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso, destaquei aqui, né, que o autor da revista colocou, de Deus para a sua igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Eu e você somos igreja do Senhor. Então, esta incumbência, ela nos responsabiliza como parte integrante deste poderoso e grandioso projeto de Deus. Qual? A obra missionária. Qual? Aquele que Paulo nos instruiu em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 16, quando ele diz, né, porque se anuncia o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, porque a glória é do nosso Deus, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar este evangelho. Por isso, irmãos, que oro e peço a Deus, e peço que os irmãos continuem orando por este projeto que Deus colocou no meu coração, de estar aqui gravando estas videoaulas com o único objetivo de levar a palavra do Senhor. Não é fácil, às vezes nós nos desanimamos, mas sempre estamos pedindo a graça de Deus, né? Pedindo a direção dele para estarmos aqui toda semana gravando uma videoaula da classe aqui dos adultos da igreja, né? Assembleia de Deus, da revista, né, dos adultos. E aqui o nosso objetivo não é placa de igreja, é falar do amor de Jesus Cristo. Aqui a revista é só um canal que Deus nos deu para levar a sua palavra até a sua vida, amém? Então aqui ainda, irmãos, podemos dizer que o nosso dever básico é o de proclamar o evangelho a todos os povos. Inclusive, irmãos, fale do amor de Jesus Cristo, talvez ao seu vizinho, talvez um parente, com sabedoria, com discernimento, porque quem convence é o Espírito Santo do Senhor. Nós só somos as flechas, as estratégias que Deus tem, né? Como nós lemos já em Hebreus, em lições anteriores, Deus não vai enviar anjo para falar do evangelho, ele vai enviar eu e a você, né? Quando ele chamou ali Isaías falou assim: eis-me aqui, envia-me a mim, não eis-me aqui, envia outro. Então cabe a nós este dever de falar do amor de Jesus Cristo. Temos como sinopse para esse tópico, onde nós aprendemos sobre o fundamento da realidade salvífica, aprendemos também sobre o propósito global da obra missionária, né, que é falar do amor de Jesus. O resumo diz assim: o alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação a todo pecador. E eu gosto de dizer, né, que Deus ele elaborou o plano, né? Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo é quem continua convencendo do plano. Que plano? O plano da salvação, o plano salvífico para toda a humanidade, né? 1 Timóteo capítulo 2, no verso 4, se não me falha a memória, vai dizer que é desejo de Deus que todos sejam salvos, né? Que todos não venham a alcançar, né, a salvação. O segundo tópico diz: pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Aqui nós temos também dois subtópicos. O primeiro: qual é a nossa disposição? Dentre várias perguntas que o autor da revista colocou aqui, eu destaquei uma. Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução desta ordenança? Que ordenança? A de levar, né, a palavra do Senhor. Olha lá em Mateus, vamos ler agora, Mateus capítulo de número 24, no verso de número 14, para nós estarmos embasando, né, este entendimento. Diz assim, ó: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então nós vemos aqui, entendemos aqui o que? Uma condição. À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Né? Uma outra pergunta aqui, ó. Então vamos entender, ó, essas perguntas e outras mais que podemos fazer. Por exemplo, estamos prontos a dar a vida por esta grande obra? Essas perguntas e outras, irmãos, contribuem para atestarmos uma grande realidade, ou seja, a igreja
se a igreja não atentar ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte dos seus líderes e de seus crentes, e se os seus crentes não se dispuserem a ir ao campo missionário, e se o mundo não receber o evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes, né? Então, procure falar do amor de Jesus Cristo. E que grande juízo! Vamos lá ler no mesmo capítulo de número 24 de Mateus, só que agora lá no verso 45 e 46, olha o que a palavra do Senhor diz aqui, irmãos. Verso 45 e 46, de Mateus capítulo número 24, diz assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Olha o verso 46. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então aqui, embasando para dizer aos irmãos, né, que bem-aventurado será aquele servo que, quando nosso Senhor Jesus voltar, estiver fazendo aquilo a que lhe foi atribuído. Neste contexto aqui, pregar o evangelho de boas novas de salvação. Segundo tópico diz assim, o segundo subtópico: pois me é imposta esta obrigação, entre aspas. Por quê? Porque este texto se refere, né, a 1 Coríntios capítulo 9, no verso 16, que nós fizemos menção lá no nosso texto áureo. Diz assim este segundo subtópico: o apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como obrigação imposta a ele. A expressão ai de mim se não pregar o evangelho tem dois sentidos claros. Lembra do início da aula? Agora nós estaremos explicando. O primeiro, a obrigação, e o segundo, a punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Neste sentido, é um ato de obediência. Obediência a quem? A Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática desta obrigação imposta ao apóstolo. Nós estudamos lá na lição de número 5 ou 6, se não me falha a memória, lição de número 6, o quê? Que nós não só podemos abençoar os nossos irmãos indo. Às vezes nós não temos possibilidade de ir, mas podemos também estar lá na lição de número 6, orando, contribuindo para fazer missões. Então, a oração e a nossa contribuição também é uma forma de nós estarmos aqui fazendo missões e não recusando, não tendo opinião contrária. Então, neste sentido que nós estamos trazendo aqui essa punição em relação à recusa sistemática. Se dá para eu fazer e eu não quero, sistematicamente estou recusando, né? Temos que vigiar e tomar cuidado. Deus é um Deus de misericórdia. Porém, se aquele que pode fazer o bem não faz, a Bíblia diz que também peca, né? Então, neste sentido, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina, como nós vimos lá na nossa verdade prática. A sinopse deste tópico de número 2, onde nós aprendemos aqui, qual é a nossa disposição? É uma pergunta, porém eu vou falar de uma forma afirmativa agora, como nós já estudamos. Qual é a sua disposição? Qual é a minha disposição? Agora de forma afirmativa. Qual é a minha disposição em estar fazendo o evangelho? Em estar levando o amor de Jesus Cristo, né? A sinopse, né, o resumo deste tópico diz: pregar o evangelho é a obrigação de cada crente. Não está sendo bom, não está fazendo bem para a sua vida servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não está te trazendo paz para você, para a sua casa, para a sua família? Não te tornou uma nova criatura? Estava meditando, né, por esses dias sobre a pesca maravilhosa lá de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 11. E eu fiquei meditando, né? No primeiro momento ali no verso 3, a Bíblia diz que Jesus ele pediu para os discípulos. E num segundo momento, no verso 4, ele ordena, ele manda, ele fala, faze-te. E eu estava meditando neste contexto, né, de pedir, porque Jesus pediu e porque Jesus mandou. Porque quando ele entra no nosso barco,
né? Conforme Apocalipse 3:20 diz que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando ele entra, ele é educado para entrar em nossas vidas, e aí ele vai transformando a nossa vida. Então, comparando aqui o meu pensamento, aquele barco ali é a nossa vida. Quando ele entra, ele pede para entrar. Mas quando ele está dentro já do barco, aí ele ordena, ele manda, ele tem o controle, porque é ele que governa. Aí ele diz assim: faze-te ao mar. Ou seja, faze-te o quê? Faze-te na minha presença. Faze-te o quê? Faze-te mais santo. Faze-te o quê? Faze-te leitor da palavra. Faze-te o quê? Faze-te obediente, perdoador. E aí eu concluí, né, esse raciocínio, né? Deus colocou no meu coração, né? Nós temos que nos fazer obedientes. Por quê? Porque há uma grande pesca para nós aí fora. Que grande pesca? Sermos pescadores de homens, levar mais pessoas ao conhecimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pregar o Evangelho é uma obrigação do crente. Por quê? Como eu disse, está fazendo bem para você, leve essa palavra para mais alguém, né? E podemos aqui concluir a nossa 13ª lição, caminhando já para a última lição deste trimestre, que nós temos 14 lições. Podemos concluir dizendo que há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos então desviar 1 milímetro desse santo propósito. Achei interessante esse 1 milímetro, porque é a minha área de trabalho, né, a metal mecânica, usamos muito essa unidade de medida aqui, o milímetro, os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Então, 1 milímetro é coisinha bem pequenininha, né, espacinho bem pequeno. É a divisão que tem, né, entre cada tracinho que tem, né, da régua que a gente conhece, né. Então, de fato, evangelizar não é uma opção, pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Olha aí o que eu acabei de falar. Está nos fazendo bem, e muito bem. Somos bem-aventurados, muito mais do que felizes, né? Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o maior e mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Qual? Levar a salvação, né, a todas a salvação no sentido assim de pregar o Evangelho, porque nós vimos lá no Salmo de número 3, no verso 8, que a salvação ela vem do Senhor e a sua bênção seja sobre o seu povo, amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, que Deus continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus. E querendo Deus, estaremos aqui para estudar a última lição deste trimestre e também, né, iniciarmos em 2024 a revista que terá como tema o Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Que Deus continue falando ricamente ao seu coração.